aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, para a nossa meditação nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, acompanhe a minha leitura, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento, para que Deus possa nos abençoar, nos concedendo uma boa palavra, que o Senhor possa, no nome do Senhor Jesus Cristo, alcançar vidas que estão necessitadas, no nome de Jesus. Oremos. Deus, essa é a tua palavra. O Senhor sabe a maior necessidade que a tua igreja tem, Pai, e me coloco aqui, Jesus, como teu instrumento, e peço, Pai, por tua graça e misericórdia, usa-me, Jesus, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que o teu Espírito Santo nesta noite fale conosco através das Escrituras. Abre, Pai, no nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava meditando esta semana na palavra de Deus, e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração a respeito desse texto, o capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. E então eu passei a meditar por algum tempo nessa palavra, tentando entender aquilo que Deus gostaria de falar conosco. Então, quando eu cheguei nesse capítulo de número 6, a partir do versículo, o Espírito Santo de Deus colocou uma mensagem no meu coração. O tema da mensagem nesta noite, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é: ficai firmes.
ficai firmes. Nós iremos notar dentro desse texto que quando o apóstolo Paulo ele envia esta carta, segundo a história, vai nos dizer que ele encontra-se como prisioneiro em Roma. Ele está preso e manda então esta carta diante de algumas coisas que ele havia ouvido, escutado, relacionado aí aos irmãos que estavam na igreja de Éfeso. Alguns falando por causa da prisão que ele estava agora passando por esse tempo. E Paulo então ele escreve aos Efésios com uma preocupação em seu coração, que eles entendessem que a prisão em que ele estava vivendo, aquilo dali servia para a formação do evangelho. O que Paulo queria dizer é que Deus estava presente diante daquela situação, que Deus não havia perdido o controle e que tudo aquilo fazia parte de um propósito, porque vidas seriam alcançadas através aí das prisões de Paulo. Paulo glorifica a Deus dentro da prisão. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, nós iremos ver por 3 vezes aqui que há ainda uma preocupação maior no coração de Paulo. Ele diz naqueles dias que as cartas que eram endereçadas, que eram enviadas para as pessoas, o seu remetente, ele tinha como preocupação no final da carta, ele escrever o que ele achava, relembrar as pessoas a respeito daquilo que ele queria falar. E quando nós chegamos aqui, se você observar comigo, se você tiver com uma Bíblia, por favor, acompanhe para você ver, para que você veja o que Deus ele está fazendo. Primeiro, versículo de número 11. Nós iremos ver Paulo dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Observe a expressão firme. Capítulo de número 6, versículo de número 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficai firme. Versículo de número 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Observe que Paulo queria que os irmãos entendessem que era necessário que eles ficassem firmes. Essa expressão firme dentro do texto significa permanecer em um lugar, resistir à oposição. Então, diante disso, nós iremos ver que Paulo, ele vai ter dentro do seu entendimento uma revelação, e ele traz as coisas do mundo visível para o mundo espiritual, do mundo natural. Ele está na prisão, cercado de soldados romanos, e então, diante daquela situação em que ele está vivendo, ele chama a atenção para o soldado, e ele vê a postura do soldado. Ele vê que aquele soldado está diante de um campo aonde ele está firme. E é interessante aqui, porque esta expressão, ficar firme, era a posição de um soldado em pé, em um território em que ele havia conquistado. Então preste bem atenção, Paulo diz para os irmãos ficarem firmes. Se você pegar o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 de Efésios, você vai ver que no capítulo 1 ele fala da gloriosa igreja que está sentada nos lugares eternos. No capítulo de número 2 de Efésios, ele vai dizer que em outro tempo, em outra hora, nós vivíamos sobre o curso desse mundo, dominado pelo engano. No capítulo 3 ele se coloca de joelho para orar pela igreja, para que eles entendessem esse mistério
ministério. No capítulo de número 4, ele chama a atenção à necessidade da igreja estar unida e de viver uma vida diferente daquela que eles viviam. No capítulo 5, então, ele orienta o marido como tratar esse filho, o filho com o pai, o escravo com o seu senhor. Ele dá uma orientação para a igreja, dizendo que a igreja é a noiva de Cristo, que ela está em um lugar glorioso, que ela tem um Senhor. E quando ele chega no capítulo 6, ele chega com essa estrutura montada, que Cristo conquistou um lugar por nós, que a igreja ela é gloriosa, fica firme em uma posição. Por quê? Porque ele vai nos dizer aqui que nós, através de Cristo, nós conquistamos uma posição. Aleluia. Cristo na cruz venceu o inimigo da nossa alma. Porém, ele diz assim: é necessário até que Cristo retorne para buscar a igreja, que nós venhamos ficar firmes. Por quê? Porque o diabo, ele é um inimigo que foi vencido na cruz, mas ainda a batalha ela não terminou. Ele é um inimigo derrotado na cruz do Calvário, mas que ainda mantém o seu poder sobre este mundo e lutará e fará de tudo para tirar a igreja da sua posição, ou os da igreja de Éfeso. E por isso Paulo diz: ficai firme. Observe o que Roger Stront ele diz no comentário a respeito desse versículo: estais firme. Ele diz assim: a guerra espiritual do que participamos tem uma característica única: não perseguimos o inimigo, ou seja, não é a igreja que persegue o inimigo, nem adotamos ações de ataque contra ele. Desta forma, as principais armas do soldado romano, a lança dupla e as lanças duplas, estão ausentes aqui na relação que Paulo faz. Ao contrário disso, permaneceremos firmes contra o inimigo, defendendo o nosso terreno, e continuaremos firmes. Ele diz: devemos manter então a posição. Observe que a igreja está nos lugares com Cristo, nos lugares eternos, e o inimigo há de fazer tudo. Enquanto você, enquanto nós estivermos nesse mundo, precisamos entender que não vai haver trégua. O nosso inimigo, não haverá um momento que nós veremos ele cessar fogo. O nosso inimigo, enquanto nós estivermos aqui, ele vai fazer de tudo contra a igreja. Ele vai tentar contra a igreja, contra os irmãos. E é isso que Paulo descreve aqui. Seria muito bom, meu irmão, se nós pudéssemos viver neste mundo uma vida de paz e de tranquilidade. Mas o fato é que o nosso inimigo, ele é bastante combativo. Mesmo tendo sido na cruz do Calvário envergonhado, observe, Colossenses 2:15, e despojando os principados e potestades, nos expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Lucas 10:18, disse Jesus: eu vi Satanás. João 12:31, agora o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. João 19:30, quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o teu espírito. Cristo na cruz venceu Satanás e os seus demônios. E às vezes nos surge então uma pergunta diante de tudo isso: por que precisamos ficar firmes? Se o diabo já foi vencido na cruz, por que nós precisamos
o que o William Hendrickson, ele diz em seu comentário bíblico, ele diz assim: a convicção desta vitória superior, contudo, não diminui a serenidade de qualquer possível confronto em qualquer dia mau, nem transmite segurança infalível de vitória em qualquer batalha particular. O inimigo na cruz do Calvário, ele sofreu, irmão, um golpe fatal, mas a guerra não terminou. O apóstolo João, no capítulo 2, versículo de número 7, versículo de número 11 e versículo de número 17, ele vai dizer que aos que venceram, observe que nós precisamos aí manter a posição firme naquilo que foi conquistado por nós, ou por Cristo para nós. Nós precisamos estar firmes, porque o inimigo vai fazer de tudo para nos tirar da posição, para tentar de alguma maneira nos atingir. E aí é por isso que nós precisamos entender que até que essa vitória seja consumida por completo, quando então Cristo vem buscar a tua igreja, enquanto nós estamos neste mundo, nesse ínterim, nós precisamos estar firmes. Aleluia. Nós precisamos entender que temos um inimigo. Alguém usa uma ilustração mais ou menos assim: imagine que você mata a serpente pisando na cabeça. Na cruz foi isso que Cristo fez, mas ela ainda continua se batendo, se mexendo. Ela está com a sua cabeça pisada, mas ainda ela continua fazendo as suas ações dentro do recurso que ainda ela possui. E é mais ou menos isso que nós precisamos entender que Paulo, ele está falando. Observe, para que nós, crentes, venhamos ficar firmes, Paulo vai nos mostrar aqui 3 coisas dentro desse texto, que eu gostaria de compartilhar com vocês. 3 coisas que Paulo chama a atenção para nós ficarmos firmes. Se você não entender estas 3 coisas nesta noite, você corre perigo de perder a sua posição. É por isso que ele está dizendo: fique firme, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para te tirar da posição. O inimigo vai lutar para tentar te derrubar da sua posição, mas o que você tem que fazer? Ficar firme. E para ficar firme, o que Paulo vai dizer? Versículo de número 10: nos demais. Essa expressão é finalmente. Ele está fechando a carta e ele vai dizer finalmente. Agora eu vou falar o ápice. Irmãos meus, aí ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa para nós ficarmos firmes, Paulo disse que os irmãos de Efésios, que a igreja contemporânea, que você que está me assistindo agora, se você quer continuar na posição que Cristo te chamou como membro da igreja, que está em Cristo nos lugares celestiais, você precisa se fortalecer no Senhor. Glória a Deus. Ele diz: fortalecei-vos. A palavra aqui é endinamo, a transliteração do grego, que significa aumentar em força, tornar-se forte, ser capacitado. Observe, por favor, o verbo fortalecei-vos está no passivo do imperativo presente. Dentro da língua portuguesa, você sabe que o imperativo é uma ordem. A pessoa que está falando está dando uma ordem, e nesse caso é presente. Observe isso, por favor. O que Paulo está dizendo: você quer ser firme? Você quer permanecer firme? Você quer vencer as
pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Seja cheio do poder de Deus. Aleluia. E é uma palavra que ele disse aqui no imperativo. Aleluia. Seja agora do poder de Deus. Observe, Paulo, capítulo de número 3, escreve nessa mesma carta, no versículo 16, ele diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam corroborados com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. O que Paulo está querendo nos dizer aqui é que nessa batalha nós não venceremos ela se nós não nos apropriarmos do poder de Deus. Dos nossos recursos, você pode ser inteligente, você pode ser muito forte fisicamente, você pode ser uma pessoa muito inteligente, destemida, desbravadora, você pode ser uma pessoa capaz, você pode ser abnegado, você pode ser muita coisa, mas se você não se fortalecer no poder de Deus nesta batalha, você não consegue ficar firme e você perde a sua posição. E é por isso que Paulo vai nos dizer que nós devemos ser fortalecidos, capacitados no poder de Deus. Aonde você estiver nesta noite, em nome de Jesus, comece a invocar o poder de Deus, comece a pedir o poder de Deus, comece a clamar pelo poder de Deus, e seja capacitado, seja renovado, seja cheio da presença de Deus. Espírito de Deus! Aleluia. Deus tremendo e santo. Aleluia! Aleluia, Jesus. Nós só poderemos vencer com o poder de Deus. Não tem como. Por que nós estamos vendo muitas pessoas que estão caindo, que estão desistindo, que estão parando? Porque infelizmente eles vão se acostumando e vão abaixando as suas armas. E o diabo trabalha, é sagaz, ele não tem pressa. Ele tem uma mente milenar, ele esteve lá no Éden, junto com Adão, que conheceu a Deus como eu não conheço. E ele trabalha com a sua sagacidade. E às vezes nós vamos deixando algumas coisas. E aí, nós vamos espiritualmente, o homem interior vai ficando fraco. Nós deixamos de nos alimentar com o poder de Deus. E é onde muitos de nós estamos perdendo a nossa posição. Estamos sendo vencidos nesse combate. Por quê? Porque sem Cristo nós não conseguiremos. João capítulo de número 15, Jesus no versículo 5 ele diz assim: eu sou a videira. Precisa estar ligada à videira. Observe que a seiva vem, aleluia, da sua raiz, passa pelo tronco, pelos teus galhos, irriga completamente essas folhas. E Jesus vai dizer que nós somos os galhos. E ele diz assim: quem está em mim, olha, e eu nele, este dá muito fruto. Aleluia. Porque sem mim nada poder fazer. Glória a Deus. Sem Cristo nada podemos. Sem Cristo nós naufragaremos. Sem Cristo, meus irmãos, nós estamos vulneráveis aos ataques do inimigo e nós não conseguiremos que conquistou, mas que agora precisa guardar o seu campo. É aquele tipo de pessoa que recebeu uma herança e agora ele tem que cuidar. O Senhor deu para ele: olha, cuide, fique como soldado. Por quê? Porque o inimigo saiu, mas ele vai andar por aí, ele vai procurar outras casas e não achando, sabe o que ele vai fazer? Ele vai voltar, e se ele achar a casa varrida, adornada e sem um valente, tem
tenha certeza de uma coisa: ele vem, e ele não vai vir sozinho, ele vem com mais 7, e 7 piores do que ele. Mas quando ele vem, ele encontra, aleluia, nós ali cheios do Espírito Santo, nós ali com Cristo, e ele não pode, sabe por quê? Porque o valente Jesus está na nossa casa, ele está na nossa vida, e aqui ele não pode. Sem Jesus não dá, mas com Jesus, meus irmãos, nós podemos tudo. Paulo disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E a ordem imperativa agora, no presente já. Aleluia. Aleluia, oh aleluia. Observe o que Paulo diz à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, versículo de número 9. Ele diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder de quem? De Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. O homem é fraco, e quanto mais fraco o homem é, e entende isso, sabe o que ele faz? Na sua fraqueza, ele busca Deus. Ele é dependente, porque ele sabe que sem Cristo ele não pode fazer. Ele diz: eu sou fraco, Pai. Senhor, eu sou fraco, eu preciso de Ti, Pai. Eu sou fraco, Deus. Eu não consigo, eu não sou altivo, eu não acho que eu sou o fulano de tal, o bispo tal, que suor cura, que lenço derruba. Não! Eu sou fraco. Mas na minha fraqueza, olha o que Paulo fala. Aleluia, aleluia. Ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Pelo que sinto prazer, ou glória, nas fraquezas, nas injúrias, nas e nas perseguições por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Se fortaleça em Jesus nesta noite. Busca a presença de Deus nesta noite. Se encha da presença do Espírito Santo. Você pode estar agora aí na sua casa, louvado seja o nome de Jesus, ouvindo esta palavra, mas ela vai ser misturada com fé dentro do teu coração, e ela começa a operar na sua vida de maneira especial. Aleluia, ela toca na sua vida, ela te enche desta presença. Busca a presença de Deus, invoque o poder do Senhor no dia da sua angústia. Aleluia, chame a presença de Deus dentro do teu lar, no meio da sua casa, aí perto da sua família. Chame, invoque, se encha, diga: Deus, eu sou fraco, eu sou nosso, mas o Senhor pode. Seja cheio do poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por que nós devemos então buscar o poder de Deus? Observe, meus irmãos, que biblicamente falando, nós iremos ver o poder de Deus através de todos os fatos na Bíblia. Nós veremos Deus fazendo coisas extraordinárias, mas Deus não só criando, mas Deus, através do seu poder, ressuscitando Jesus dos mortos. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, ele diz assim: o qual sobre excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Você que crê no poder de Deus, na operação do seu poder, aleluia, aleluia. Versículo 20: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita no céu. Aleluia, o poder de Deus ressuscitou Cristo dos mortos. Por isso que é a razão de nós buscarmos a presença de Deus.
É quando nós olhamos para a história e a história demonstra esse poder ele atuando. E se nós nesta noite buscarmos e pedirmos fortaleza, o poder, Deus ele vai nos encher da presença do Espírito Santo, no nome de Jesus. Ei, igreja do Vila do Teste e demais irmãos que estão me assistindo nesta noite, faça uma oração agora, peça para Deus, peça o poder dele, aleluia, esse poder sobrenatural, peça para ele te visitar agora em nome do Senhor Jesus Cristo, e seja cheio desse poder, seja cheio desta presença, invoque o poder de Deus, clame, chame pelo nome dele. Observe o que a Bíblia diz, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Faz a sua oração enquanto eu estou aqui. Aleluia. Vai pedindo o poder de Deus, pega o poder de Deus. Esse poder aqui, meus irmãos, nós não estamos falando para nós nos aparecermos, sermos mais espirituais que outros, não. É para nos fortalecer nesta batalha, é para nos fortalecer nessa peleja, para que nós não venhamos sair da posição. Estamos guardando a posição que Cristo nos deu, aonde Ele nos colocou. O inimigo quer nos tirar, mas nós prevaleceremos. Por quê? Porque Cristo está mandando força. Ceifa, receba a ceifa. Você que é a vara desta noite está ligada à videira, receba em nome do Senhor Jesus Cristo o poder de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A segunda coisa que Paulo ele vai dizer que era necessário para que os cristãos ficassem firmes, primeiro era se fortalecer no poder, segundo, eles precisavam se revestir com a armadura de Deus. A segunda coisa que Paulo vai falar é: se revista. Aí ele diz, portanto, versículo 13: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Nós estamos vivendo dias maus e nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Paulo está preso, Paulo começa a olhar, e a única coisa que ele não vai usar aqui, como já foi dito, é a espada, que é um pouco mais longa, e o arco, a flecha. Por quê? Porque aqui quem conquistou foi nós em Cristo. A oposição é que quer tomar a posição, não é nós que vamos tomar a posição dele, porque ele está caído, e é ele que ataca, a igreja resiste. Isso é um pouco difícil quando nós, às vezes, dentro de um contexto equivocadamente, não entendemos, achamos que estamos falando uma heresia, mas Jesus já conquistou para nós. Nós em Cristo já somos vencedores, não seremos. Porém, o inimigo derrotado, até que Jesus venha e o lance dentro do lago de fogo, até que Cristo tire a igreja, ele ainda continuará atuando com os teus demônios e trabalhando. Por isso Paulo vai dizer, se revista com a armadura de Deus. E aí, eu gostaria da armadura, por quê? Observe aqui, que Paulo, ele vai exortar aos cristãos aqui, a se vestir de toda a armadura. A palavra grega aqui é bem interessante, por quê? Quer dizer que eles deveriam vestir toda a armadura, não podia faltar nada. Eles precisavam de toda. É a palavra panopliatotel. Palavra panopliatotel. É a transliteratura do grego aqui, que quer dizer se revestir de toda.
Essa tradução dessa palavra do dicionário de Wycliffe diz que a palavra planóplia quer dizer armadura completa. E ele faz uma ligação aqui, uma fusão de duas palavras gregas. Primeiro, pan, que quer dizer toda, e opla, arma, que se refere ao equipamento completo de um soldado no combate. Então Paulo está dizendo: se revista de toda a armadura de Deus. Nós precisamos estar equipados, meus irmãos, porque o inimigo da nossa alma, ele está lutando. E aí no versículo de número 11, ele diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Cilada no grego aqui quer dizer metodeia, da onde nasce a palavra método. Ou seja, o diabo, ele é um grande estrategista e ele não luta sem o método. Ele tem um método de batalha, ele tem um método de atacar, ele tem uma maneira de fazer. E algumas dessas estratégias dos métodos que o diabo usa primeiro, a tentação; segundo, a acusação; terceiro, intimidação; quarto, decepção; quinto, divisão. Ele usa esses métodos para tirar o crente da posição, para tentar tirar a igreja da posição. E aí Paulo diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios capítulo 11. Essa palavra intenções. Olha, ele trabalha com métodos, porque ele tem intenções. E as intenções dele é que ele vai para o inferno com os teus demônios. Mas ele não vai sozinho, não. Ele vai levar muita gente. E nisso, ele também quer parar, pois ele é o inimigo da igreja. Ele quer parar a igreja. Ele quer parar o pastor. Ele quer parar a obra. Aí alguém diz assim: mas as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Deus. Deixa eu explicar uma coisa sem ser aqui e constranger muitas das vezes o entendimento que nós há muitos anos entendemos. Só que, segundo os comentaristas bíblicos, aonde a palavra não aparece dentro daquele texto, a melhor palavra para estar ali era Sheol, que é a palavra que quer dizer mundo dos mortos, que era para os hebreus a sepultura. O que era a porta do inferno? Quando você estudar a geografia bíblica e entrar na cidade de Cesareia, aonde Jesus vai falar isso, dentro da geografia bíblica vai mostrar o que era as portas do inferno, que era uma grande caverna, que diz que dentro desse lugar havia rituais, oferendas a alguns deuses, e eles criam que os mortos iam para aquele lugar. Eles criam que ali era a porta do inferno. Dentro da cultura deles, eles achavam que ali levavam as pessoas para o inferno e que quem morria ia para lá e não podia nunca mais sair de lá. E quando Jesus ele está falando a respeito da sua vida, então ele vai dizer: as portas do Sheol, as portas da morte não poderão vencer a mim e a igreja. Por quê? Apocalipse capítulo de número 1, Jesus morre. Efésios capítulo 4, desce as partes mais baixas da terra. Pedro vai dizer que ele prega lá. Apocalipse vai dizer que ele toma a chave do diabo e da morte. Aleluia. E as portas do céu não prevaleceram contra a igreja de Deus.
Às vezes nós entendemos de uma maneira, às vezes não vou dizer até errada. A interpretação, nós não entramos dentro do texto de uma maneira histórica, cultural, e aí nós não conseguimos entender. Nós achamos que as portas do inferno muitas das vezes são as macumbas, são os levantes, mas não é isso. É por isso que Cristo vai dizer que sobre ele edificaria a igreja, ele era a pedra. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, oh, bendito seja o nome do Senhor. Nem sei, e eu nem iria falar sobre isso, porque às vezes até me restringo alguns assuntos, devido já ter muita gente com a sua mentalidade formada, né? Então muitas das vezes nós mexemos em algumas coisas em que as pessoas acostumaram com aquilo, mas eu sinto o Espírito de dizer, falando a respeito disso daqui, que nós precisamos nesta noite entender que o diabo ele tem os seus ardis. Não é a igreja que vai, a igreja já venceu, a igreja está posicionada na vitória, a igreja é vencedora. É o diabo que luta, é o diabo que atenta, é o diabo que acusa, é o diabo que tenta tomar o quê? A vitória. A igreja, aleluia, ela é militante, ela milita no céu, ela será triunfante. Nós vamos em vitória. A igreja marcha em vitória e ela não pode sair da posição. Ela tem que entender que Cristo é o general de guerra. Por isso, nesta noite, receba a palavra de Deus. Aleluia, Deus, aleluia. Ele tem intenções, Deus tremendo. ele tem métodos. Deus poderoso. Que aí Paulo vai dizer assim: diante dos métodos que o diabo tem nessa batalha, nós precisamos do cinto da verdade. Versículo de número 14: cingiu com o cinto da verdade. Os soldados romanos, eles prendiam toda a armadura desse cinto, que ficava nas partes do abdômen. O abdômen, dentro da cultura judaica, era o centro de todas as emoções. Todas as outras indumentárias da armadura de Deus ficam preso no cinturão. Aqui que Paulo faz uma alusão com essa metáfora da verdade. E às vezes nós temos duas interpretações relacionadas a essa verdade. Essa verdade é a verdade no sentido ético. Então tem pessoas que defendem de que quando Paulo diz verdade, você não ser mentiroso, você ser íntegro, você falar a verdade. Mas estudando o texto, eu chego à conclusão, a minha conclusão, e pode ser que seja diferente da sua, assim como eu te respeito, você me respeita. Mas aqui essa verdade, para mim, não é simplesmente vida, mas esta verdade é uma pessoa. Essa verdade é Jesus Cristo. Ou seja, o diabo vai lutar para tentar tirar a verdade. Ele fez isso com os colossenses, tentando colocar adoração a anjo. Ele fez com outros, tentando muitas das vezes colocar outro fundamento, colocar outra pedra para que seja estabelecido. Mas nós precisamos entender que a igreja tem um fundamento, e o seu fundamento é a verdade. E sabe quem é a verdade? João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos estar sem a verdade como cinto. Cristo é a verdade da igreja. Se Cristo sair, é tudo mentira. Se Cristo sair, é tudo baboseira. Pode se levantar Charles Tarzan Russell, pode se levantar Siddhartha Gautama, pode se levantar qualquer uma outra autoridade, mas a igreja tem um fundamento, e o fundamento é Jesus. Não caia, não saia da presença de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Não há verdades a uma, e ela é
Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, meu Deus, aleluia. Todas as outras estarão fundamentadas nessa. Se nós não estivermos na verdade, nós podemos viver até 90% de verdade, mas se de mentira é mentira, está reprovado. Cristo é a verdade. A verdade não é a Assembleia de Deus, a verdade não é a congregação cristã, a verdade não é a Deus e amor, a verdade é Jesus. Aleluia, sou assembleano, como eu digo para os irmãos roxos, amo a igreja e a instituição a que eu faço parte, mas o que leva para o céu é eu estar em Cristo, em Jesus. É Ele que é o fundamento, é Ele que é o meu porto seguro, é Ele que é a minha verdade. O diabo vai fazer de tudo para tentar te embaraçar, jogar heresia, como ele fez com os irmãos que João escreveu, o gnosticismo. Ele vai tentar fazer de tudo uma misturinha. Põe um pouquinho de espiritismo, põe um pouquinho de russelismo, põe um pouquinho dos ismos que nós temos por aí e deixa Jesus e mais alguma coisa. Coloca a mãe dele também. Vamos, mas não, Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Não há outro Senhor, mas só um da glória. Jesus, Jesus. Na igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Alguém pode perguntar para você por que a sua religião é certa? Aleluia. O problema não é a minha religião, é quem me liga com Deus, que é Jesus. Então a virtude não está na minha religião. Bem verdade que essa expressão é interessante, porque religa, e é aquilo que Cristo veio fazer. O mundo estava desligado e Cristo religou o homem a Deus. Aleluia. Por que eu tenho essa convicção? Porque Jesus é a verdade. Aleluia. Você precisa se fortalecer. Segundo, você precisa da armadura de Deus. E na armadura de Deus você precisa do cinto da verdade. Porque sem cinto tudo fica vulnerável. Sem Jesus nós ficamos vulneráveis. Segundo, couraça da justiça. O versículo 14 diz: vestido da couraça da justiça. A couraça fazia parte da arma de defesa do soldado. E ela era feita de couro, de linho com feltro. Olha só, e com bronze. A couraça protegia a parte de trás do corpo e também o peito. E às vezes a couraça tinha abas de couro que prendiam da cintura aonde estava o cinto. Olha só que coisa tremenda. Com algumas placas de ferro colocada perto de outras costuras, como uma jaqueta de couro. Aleluia. Que coisa tremenda. E aí ela cobria totalmente o soldado, essa couraça. Oh, glória a Deus. Aleluia. Na maioria das vezes ela era empregada como a segunda peça para cobrir o corpo debaixo da cintura, como uma blusa que separa do cinturão. Aleluia. E aí Paulo fala da necessidade que nós temos da couraça. E aí ele diz: para o cristão, a couraça é a justiça. Tem duas interpretações. Essa justiça é a minha justiça, no sentido de eu ser justo, correto, direito, honesto, certo? Claro que o cristão precisa. Não tem como se desligar uma vida cristã de injustiça. Mas existe uma segunda interpretação, que é a que eu creio, que é esta justiça não é a nossa justiça, ou seja, eu sou justo, eu sou correto, mas é Cristo a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Ele é a couraça da justiça. O que isso quer dizer? Preste atenção, Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Oh, aleluia. Como está escrito: o
viverá pela fé. Aleluia. E o que é a coraça da justiça? Ela nos protege. Ela nos protege da nossa autojustiça, da justiça própria, da pessoa que acha que não, eu sou reto, eu sou justo, eu sou. A coraça da justiça nos guarda de acharmos que vamos para o céu pelo que nós fazemos, pelas nossas orações, pelas nossas ofertas, ou pelos nossos costumes. Não. A justiça é de Cristo, porque Paulo disse que as nossas justiças são consideradas dentro da Bíblia como trapo de imundícia. Trapo de imundícia tem duas interpretações: ou era as roupas que as mulheres usavam naqueles dias, quando estavam naqueles dias menstruada, ou era a roupa do leproso. Então trapo de imundícia era a roupa que o leproso usava, não servia para nada, era contaminada, era podre, era sujo. Olha o que está escrito em Isaías 64:6: as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Então é por isso, sabe o que essa coraça ela faz na minha vida e na sua? Ela nos protege da autojustiça. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Havia um buraco, uma separação, e sabe quem que vai fazer ou cobrir esse buraco? É Cristo, é Jesus. Aí Romanos 3:28 diz assim, pois sustentamos que o homem, olha só, é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, meus irmãos, não é o homem obedecendo à lei que o leva para o céu, aleluia, mas é a fé, porque nós quebramos, aleluia, a lei, mas Cristo cumpriu. Então alguém pode chegar em mim e dizer assim: Anderson, você é só misericórdia, você é isso, você é aquilo. E sabe o que eu tenho que dizer? É verdade mesmo. Você é ignorante, você não vale nada. Eu não vou lá na igreja porque a igreja é cheia de hipócrita, a igreja é cheia de pessoas assim e assado, como se entendêssemos isso. Não é verdade? Mas aí a Bíblia vai dizer: é verdade, é mesmo, é cheio de hipócrita, e tem mentiroso. Só que nós não vamos para o céu pela nossa vida. Aí é onde nós falamos: eu sou tudo isso, mas Cristo me amou na cruz, nos meus pecados, e me justificou, e Ele é a minha justiça. Aleluia, Deus. Diz que certa feita Satanás se apresentou na cama, no pé da cama de Martim Lutero, e trouxe a ele uma lista de todos os pecados que ele havia cometido. Ele diz que ele começou a dizer: olha, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você pecou assim, você pecou assim, você fez isso. E o diabo o acusando. Lembra que eu disse que é uma das armas dele? E diz que no final de tudo, Martim Lutero, debaixo de um bombardeio de acusações, ele diz: mas Satanás, escreve aí em último lugar: mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu sou justificado por Ele. Eu sou falho, eu sou fraco, eu não consigo. Ele vem com as acusações, o diabo vem: você falhou, você errou, e você diz: Deus, é verdade, me perdoa, Senhor, eu pequei, eu falhei, mas eu creio no perdão. E Cristo diz que está perdoado, levanta, porque eu te justifico. Cristo é a nossa justiça. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Terceiro sapato que ele fala aqui, do evangelho da paz. O sapato do soldado, ele
servia para dar sustentação para o soldado no campo de batalha, luta corpo a corpo. Diz que era com pregos a sua sola, era de couro, para que se ele precisasse correr. E aí Paulo faz a metáfora dizendo que o evangelho da paz é o sapato. Oh, aleluia! Observe que interessante isso daqui. Por quê? Romanos 1,16 diz assim: não me envergonhe do evangelho. Observe que o evangelho é o sapato. O evangelho da paz é o sapato. O evangelho, Paulo vai dizer, não me envergonhe do evangelho. Por que Paulo diz que não se envergonha do evangelho? Aí ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Através do evangelho, o evangelho são as boas novas, as boas notícias que Deus, através de Cristo, trouxe para o homem. O homem estava no lamaçal do pecado, e agora ele está dizendo para você: nós precisamos do evangelho de paz. Por quê? Observe Colossenses 1:21. Ele diz assim: antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigo por causa do procedimento de vocês, a maneira que vocês viviam, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Versículo 23 ele diz: desde que continue alicerçado a fé e não se afastarem da esperança do evangelho, aleluia, que vocês ouviram e têm sido proclamados a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual Paulo me tornei ministro. Se vocês permanecer, por isso que ele usa permanecer no evangelho. O evangelho é Cristo sendo pregado para nós, dizendo que ele é a esperança. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando o homem com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19 e 20. Nós não somente precisamos ficar no evangelho, mas nós também fomos chamados para proclamar o evangelho. Jesus quer que eu e você pregamos o evangelho. É o evangelho, é através do ouvir. Como ouvirão se não há quem vá, que pregue? Como pregarão se não foram enviados? Nós precisamos pregar o evangelho de paz, que é o evangelho que coloca o homem em paz com Deus. É Cristo crucificado. Nós precisamos pregar. É por isso que o inimigo ele luta e tenta nos tirar dessa posição, mas a igreja continua. Observe que a organização no sentido eclesiástico, a igreja como organização está com as portas fechadas, mas a igreja, o organismo continua, aleluia, pregando nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, na televisão. O evangelho não está preso. Paulo estava preso, mas ele diz não está. Paulo vai escrever aos Filipenses preso, e ele diz: mande um abraço aí para a família de César. César, aleluia, era guarda pretorianos, parentes, irmão. Quando eles ficaram com Paulo na prisão, sabe o que aconteceu? Paulo pregou o evangelho de paz para eles, e sabe o que aconteceu? Eles aceitaram Jesus também. E aí Paulo manda um abraço para ele: manda um abraço aí para os da família de César. Sabe por quê? Porque o evangelho não está preso. Aleluia. Você pode estar lá no trabalho, não consegue vir para a igreja, mas lá você prega o evangelho. Aí eu queria estar no culto, não tem como, mas lá você pode pregar o evangelho não está preso, porque é o evangelho, aleluia, aleluia, que traz a consciência do homem, é através da pregação do evangelho. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado.
Então nós precisamos pregar. Vai pregar, prega a palavra, fala de Jesus na maior simplicidade que você tem. Pode ser que você não seja graduado, não tenha um curso de teologia, pode ser que você seja iletrado, você pode ser indouto, ou você pode ser um doutor também. Você pode ser a pessoa mais simples, a pessoa mais intelectual do seu bairro. Independente de tudo isso, eu quero te dizer uma coisa: você pode pregar e falar a respeito de Jesus. Sabe por quê? Porque o evangelho não depende disso. O evangelho é Cristo crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para buscar a igreja. O evangelho é Cristo na cruz, reconciliando o homem com Deus. Glória a Deus. Prega o evangelho nas cadeias, nos hospitais. Prega o evangelho da paz. Não saia do evangelho e pregue o evangelho. Pregue aonde você puder, aonde você estiver. Pregue para o teu marido, pregue para o teu filho. Pregue, 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 pregue. Fale de Jesus, fale para a tua família. Sabe por quê? Porque Cristo, aleluia, Cristo é a verdade para esse mundo de mentira, para esse mundo caído. Ele é a esperança. Depois ele vai falar do escudo da fé. O escudo do soldado, nesse caso aqui, diz que era um escudo quadrado, em que era de couro, com algumas bases de ferro, em que eles molhavam na água, porque as flechas eram inflamadas. Eles passavam um pinche, colocavam fogo e jogavam. Então, para apagar os dados inflamados, precisava de um escudo molhado com água. Aí Paulo diz: sabe o que apaga os dardos? Ele está dizendo que o diabo lança dardo, inflamado na mente. A mente é um campo de batalha. O diabo quer conquistar essa cidade, que a Bíblia chega a dizer que é uma fortaleza onde Satanás muitas das vezes ela entra com suas vãs filosofias, com tradições aqui, muda. A pessoa vem de uma família tradicional. Não, mas minha avó foi assim e tal, e você vai pregar e não adianta. A pessoa está vendo que está errado. Meus irmãos, mas mesmo assim ela continua, sabe por quê? Porque há fortalezas na mente dessa pessoa. Paulo disse isso, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo de número 4. Paulo diz que o inimigo cegou o entendimento, para que não lhe seja resplandecida a luz do evangelho. Aleluia, é a Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O escudo serve para nos defender. Um homem sem escudo, ele está vulnerável. É um homem sem fé. E essa fé aqui é que nos faz combater os dardos inflamados do maligno. O diabo lança dúvida. Será que Deus é bom mesmo, Eva? Será que ele não está falando para você não comer porque você vai ficar que nem ele? Aí a Eva ouviu, né? Puxa vida, será que não é verdade mesmo? Deus não está querendo. É como aquele pai que tem zelo pelo filho. E aí o pai fala: não vai. Por quê? Porque eu não quero teu mal para o filho. O diabo vem e lança aquele dardo. Está vendo? Seu pai não gosta de você. Ele não quer teu bem. Porque o de todo mundo deixa fazer, mas o seu não deixa. Estou ilustrando o texto. Aí ele diz assim: é verdade, é verdade. Entra no campo da dúvida. Entrou no campo da dúvida, meu irmão, aí é mais um passo para a incredulidade. O diabo quer lançar dúvida. Será que o céu existe mesmo? Será que o inferno existe? Isso aí é conversa de homem. Morreu, já era, acabou. O espírito já era, imortalidade da alma. Pronto, acabou. E que coisa de diabo? Diabo o quê? Diabo é a cabeça do homem. O mal está dentro de você. Nós precisamos alcançar o estado do nirvana. Nós precisamos alcançar. Aí o diabo luta, lançando dardo. Aí no estado de incredulidade, duvida da palavra. Será que Jesus vai voltar? Pedro disse, que alguns dizem: mas se eu ouço desde o tempo dos meus avós que Jesus vai voltar e até agora nada. Aí a pessoa diz: será que Jesus vai voltar mesmo? Negócio de ir para a igreja, negócio de dar dízimo, de dar dinheiro, pronto. Oração, orar para quê? Aí vai entrando: negócio de igreja, a gente não precisa de igreja não. Deus está em todo lugar.
ainda arrisco, porque senão, meu irmão. Quinto, capacete da salvação. Nós não podemos, o capacete, ele protege a cabeça. Você sabe que serve de proteção para isso. E tem uma coisa, irmão. Nós precisamos, ele faz a metáfora com a salvação. Ter o capacete da salvação. O capacete da salvação está falando da salvação, da vida eterna, do que foi conquistado. Lembra? Jesus conquistou e nos colocou nesse campo. E agora nós precisamos proteger. Por quê? Porque o diabo, mesmo derrotado na cruz, perdeu o seu poder, mas ele não desiste. Enquanto Cristo não voltar para buscar a igreja recebeu, mas ela continua firme. Por quê? Porque o diabo vai tentar de tudo, vai lançar dardo. O diabo vai lançar de tudo para você parar, para você desistir, para você desviar. Cadê Deus no meio dessa crise? Meu Deus, olha o que está acontecendo. Como que Deus deixa aí? Estão dizendo aí que isso é uma conspiração. Por causa disso, é para matar não sei quantas pessoas. Porque tem um fulano lá que fez isso, fez aquilo. Irmão, fica com a Bíblia. Irmão, ninguém tem poder a não ser a vida. O diabo para tirar uma vida tem que pedir para Deus. Está escrito, na mão do Senhor está todo o poder. O diabo, ele tem o seu poder, mas ele é limitado. Ele é um anjo caído. Ele não pode fazer sem a permissão de Deus. Aleluia. E aí, muitos começam a acreditar nessas vãs filosofias. Na conspiração, não sei do que. Fica com a palavra, irmão. Fica com a palavra. Aleluia. Fica com a palavra de Deus. Deus não perde o controle. Deus está no controle. Tudo está no controle. As coisas estão difíceis. Você lembra lá no Egito? Deus perdeu o controle. Você lembra nos dias de Atalia? Pensou que matou todos, mas tinha um escondidinho. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Então, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos valorizar a vida eterna, a salvação. Nós não vamos viver para sempre nesta terra. O homem é finito. Aleluia. Ele nasce e a Bíblia diz que a vida dele é como um vapor de fumaça. Ontem eu estava com os meus filhos no colo. Hoje, só não vou dizer que minha filha pode me pegar, que eu tenho quase 90 quilos. Mas já pode, quase 18 anos. O tempo passa, as coisas vão passando tão rápido. E a vida, começa a ver, né? Como Paulo diz, o homem vai envelhecendo, vai ficando fraco. Vai perdendo a força. Capítulo 12 de Eclesiastes. Os guardas da casa vai caindo, vai ficando fraco. Vai perdendo o cabelo, é bíblico. E ele nasce, ele cresce, ele reproduz e ele morre. Só que a alma, ela é eterna. E o Espírito para Deus que o deu. E agora Deus determina para onde essa alma vai. Será que vale a pena fazer como a Bíblia diz que Demas fez? Amar o presente século? Será que vale a pena vender a sua primogenitura por uma noite? Será que vale a pena o gozo do pecado de alguns minutos e viver eternamente no inferno? Será que vale a pena pelas decepções que fazem parte do arsenal do diabo? Dos problemas que nós temos interno da igreja? Porque ela é constituída de pessoas falhas. Será que vale a pena nós deixarmos Jesus por causa das decepções? Será que vale a pena por uma noite nesse mundo? Será que vale a pena você achar que a ilusão, a Bíblia diz que o pecado ele é ilusório, o seu prazer é ilusório. Foi por isso que Moisés fez uma escolha: sofrer como filho de Deus, do que o gozo do pecado, de ser filho da filha de Faraó, por um momento. Será que vale a pena?
Por isso, valorize a sua salvação. Valorize a sua salvação. Porque teve um homem que disse: sabe o que eu vou fazer primeiro? Eu vou construir os meus celeiros, vou aumentar, vou fazer uma grande construção e depois eu vou descansar. Dizer agora, come, bebe e folga. Aí a Bíblia diz, Jesus contando a parábola, diz assim: hoje, esta noite pedirão a tua alma o que tu tens e para quem será. Deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe quando você vai morrer? Nós não sabemos, por isso que nós temos que estar preparados. E nós estamos preparados quando nós então cremos, recebemos Cristo e não abrimos mão. No coração nós cremos, com a boca confessamos e ficamos firmes em Jesus. E o diabo vai fazer de tudo. Ele vem com os pratos, ele vem com os banquetes para te tirar da sua posição, para te tirar. Por isso você tem que estar com o capacete da salvação. Valorize a vida. Fale da vida eterna para os teus filhos. Por quê? Porque o pecado ele é passageiro. As coisas vão acabar. Só que a alma, ela é eterna. A alma, ela é eterna. O diabo pode usar as suas mentiras, seus sofismas, pode usar os seus argumentos e usar suas falsas doutrinas para tentar influenciar. E é por isso que nós precisamos dessa última ferramenta, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como eu disse, essa espada não é uma espada em que o soldado ia para a batalha. Diz que era uma espada pequena, que ficava na cintura, como se fosse uma espada, eu me esqueci o nome agora, adaga. Diz que era como se fosse uma adaga. Essa era para quê? Para luta corpo a corpo. Então, quando o inimigo vinha, se defendia. Se ele então partisse para cima do território, ele então tirava a espada e, mediante o ataque do inimigo, ele se atacava defendendo com um ataque. Então a espada é a palavra de Deus. Se nós não tivermos, o diabo ele vem, irmão, atacar a palavra de Deus. Jesus está lá no deserto, 40 dias, sem comer. Aí quem que aparece lá? O diabo, o acusador dos irmãos. E aí ele diz: se você é filho de Deus mesmo? Eu ouvi dizer, né? Alguns dizem que quando Jesus está sendo batizado lá no Jordão, e a voz vem do alto: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Diz que é dali que ele sabe, e aí ele vem: ah, então é os filhos de Deus. Se você é filho de Deus mesmo, transforme essas pedras em pão. Pula de cabeça daqui. Me adora. Que você não precisa sofrer. Você não vai precisar passar pela morte. Basta você me adorar, que eu te dou a glória desse mundo. Transforma a pedra em pão. Aí Jesus usa a expressão assim, ó: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentará ao Senhor teu Deus. Está escrito, só a Deus adorar. Ele estava com a espada do Espírito, ele sabia. Se você não estiver preparado com a palavra, você cai nos engodos de Satanás. Você cai nas mentiras do diabo. Eu ia falar a terceira coisa, mas aí vai ficar um pouco extenso o sermão. Então eu vou ficar com duas lições. A terceira seria a pregação, o versículo 18, que ele diz assim: observe, versículo de número 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Ficar firme, você primeiro precisa se fortalecer no Senhor. Segundo, se revestir com a armadura de Deus. E terceiro, você precisa viver em oração. E aí, essa oração que Paulo fala aqui tem 5 características
Daria pelo menos aqui mais um tempo muito bom de palavra. Então eu vou falar só o tempo que eu não consigo. Primeira característica da oração que ele diz é orando em todo tempo. Orar sem cessar. Então você está aqui, você está orando. Você está no trânsito, você está orando. Você está de joelho, você está orando. Você está trabalhando, você está orando. Você anda orando sem cessar. Oração incessante. Você está em comunhão com Deus. É aquela irmã que está lavando a louça e está adorando a Deus, louvando ao Senhor. Ela está no trânsito, ela está ligada lá, aleluia, orando em todo tempo. Segundo, é uma oração com súplica. Essa oração diz que é aquela coisa que veio lá da alma, que nem anda, que não orava mais com as palavras, mas a sua alma gemia, que é quando você rasga o seu coração do Senhor. Súplica. Terceiro, com vigilância. Essa vigilância é você ora e você espera a resposta. Você vigia, você ora com fé. Você ora com fé, esperando a resposta. Você já ouviu aquela ilustração de uma irmã que diz que tinha um monte na frente da casa dela, e aquele monte a incomodada, e ela diz assim, sabe, que se eu orar e pedir para que o monte saia daqui e vá para lá, vai acontecer. Então eu vou orar e o monte vai sair. Ele diz que a irmã entrou dentro do quarto, dobrou o joelho e orou. Daqui a pouco ela saiu na janela e ela olhou e o monte estava lá. Aí ela diz, eu já sabia. Orar com vigilância é você orar e você esperar a resposta. É você saber que a resposta vai vir. Não é você pensar, não, eu vou orar e não vai acontecer. Aí depois você, já sabia que não ia acontecer, só orei mesmo por orar. Não, orar com vigilância. Peraí, eu estou orando. E enquanto eu estou orando, eu sei que a resposta está vindo. Eu sei que as coisas estão acontecendo. Eu sei que Deus está ouvindo a minha oração e no tempo certo ela vai chegar. É como um carteiro que está vindo com uma carta, aleluia, para o destinatário. Você é o destinatário, é isso que Paulo está dizendo. Quarto, oração com perseverança, sem desistir, que nem aquela mulher de Lucas 18. Não para, persevera. Faz justiça, faz justiça, faz justiça. Oração perseverante. Quinto, oração intercessória por todos os santos. Ou seja, por toda a igreja e pelo Paulo. Que Deus abençoe os meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento para nós encerrarmos esse culto. Que o Espírito de Deus te abençoe. Que essa palavra... Eu quero convidar os irmãos que aqui estão presentes. Estamos com um grupo pequeno aqui, que estão nos ajudando, nos auxiliando. E todos os irmãos que estão em casa, os irmãos da Vila do Pécia que estão me ouvindo, orar agradecendo a Deus em nome de Jesus por esta noite. Que Deus seja louvado pela tua vida. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos. Abençoe, Senhor Jesus, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Abençoe os lares, as famílias. Meu Deus, todos aqueles que ouvirão nesta noite essa palavra, esse culto, os louvores que forem entoados, abençoe. É o que eu te peço nesta noite, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Eu não temo a noite, Cristo está comigo, vou dormir em paz. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Eu não temo a noite, Cristo está contigo, vou dormir em paz. Mais uma vez. Eu não temo a noite. Que Deus abençoe, te dê um sono abençoado. Que Deus abençoe todos os irmãos que estamos assistindo, os cooperadores, obreiros, presbítero, Zé Roberto estava assistindo, aleluia. Todos os demais irmãos aí estão nos ouvindo, aí, em nome de Jesus. Dioclésio também estava assistindo, todos os irmãos, irmã Cida,
Deus abençoe, no nome de Jesus, todos os irmãos. Não vou falar porque era muita gente que eu estava vendo, mas que Deus abençoe. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós juntos dizemos: amém. O Senhor Jesus é por nós. Senhor, Deus abençoe a todos, meus irmãos. Um beijo no coração de toda a igreja, em nome de Jesus. E eu estou disponível, amém, meus irmãos? Irmãos da nossa igreja, que precisar, né? Você pode nos ligar, pode mandar uma mensagem. Qualquer necessidade que os irmãos tiverem, nós estamos em contato mediante os grupos que nós temos. Mas qualquer necessidade que os irmãos tiverem, por favor, pode nos procurar e nós estaremos auxiliando dentro do possível em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.